Aleluia, 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 aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me vistes. Felizes os que creram sem ter visto. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Estando os discípulos, se alegraram por verem o Senhor. Novamente disse Jesus: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhes depois: vimos o Senhor. Mas Tomé lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhes disse: acreditastes porque me viste?
Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumente a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, 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 eu creio, mas aumente a minha fé. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Reverendíssimo Padre Johnny, caríssimos irmãos e irmãs, quando eu me dei conta, depois do convite que recebi do Padre Johnny, da missão impossível que teria nesta noite, de refletir sobre o Evangelho, falar da misericórdia divina nesta festa da misericórdia, e ainda falar de São José, disse: Senhor, dá-me a tua graça, para que eu possa falar para este povo aquilo que é a tua vontade. E olhando a liturgia deste segundo domingo do tempo da Páscoa, domingo da misericórdia, olhando o Evangelho que nós acabamos de ouvir, nós podemos ver o cumprimento da promessa do Senhor. Jesus, no seu discurso do adeus, quando ele anuncia para os discípulos de que ele partiria, que já não estaria mais com eles, os discípulos se entristeceram. E Jesus, vendo a tristeza dos discípulos, lhes diz: vós agora estáis tristes, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração se alegrará,
e ninguém poderá tirar de vós esta alegria. Esta foi a promessa que Jesus fez antes de entregar a sua vida na cruz para nos salvar. E ele prometeu que veria os discípulos novamente e que encheria os seus corações de alegria. E foi justamente cumprindo esta promessa que Jesus apareceu aos discípulos naquele mesmo dia, como nós ouvimos no Evangelho. Primeiro, ele apareceu a Maria Madalena, logo de manhã, próximo do sepulcro. Mas como nós ouvimos no Evangelho, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, Jesus aparece aos discípulos que estavam reunidos. Mas é interessante perceber os detalhes que São João vai colocando neste trecho do Evangelho. Percebamos que os discípulos estavam atordoados. Eles estavam sem norte, não sabiam o que fazer. Porque mesmo que Jesus tivesse dito a eles que morreria, mas que ao terceiro dia ressuscitaria, diante de toda a confusão e conturbação daquele período, daqueles dias, eles não foram capazes de recordar-se dessas palavras de Jesus. Por isso, eles se entristeceram e não sabiam mais como conduzir as suas vidas. Nós ouvimos no Evangelho da última terça-feira dos discípulos de Emaús. Alguns estavam tão atordoados, não sabiam mais o que fazer da sua vida, que pegaram o caminho de volta para casa. Por quê? Não tinham mais o seu mestre. E agora? O que eles fariam de suas vidas? Se não bastasse isso, eles ainda sofriam a perseguição dos judeus, porque professavam a fé no Cristo. Por isso, o Evangelho faz questão de frisar isso, que quando Jesus lhes apareceu, eles estavam às portas fechadas por medo dos judeus. E ainda, mais que isso, ainda chega a notícia, pela boca de Maria Madalena, de que Jesus tinha ressuscitado. Ora, como pode alguém ressuscitar dos mortos? Como podemos acreditar em uma coisa como essa, se até aquele momento não se tinha ouvido falar de ninguém que tivesse ressuscitado dos mortos? Então, diante de tudo isso, nós podemos tentar um pouco imaginar da situação em que se encontravam os discípulos naquela situação. Mas a primeira coisa que o ressuscitado diz para os discípulos quando entra naquele lugar onde eles estavam às portas fechadas é: a paz esteja convosco. É como se Jesus estivesse dizendo a eles: fiqueis tranquilos, agora aqui estou eu. Eu estou convosco, não há mais o que temer. Vamos adiante, levemos a nossa vida adiante, porque eu estou convosco. E estas mesmas palavras hoje se atualizam na liturgia e o Senhor fala a cada um de nós: a paz esteja convosco. E o Senhor quer de fato com que esta paz encha os nossos corações. Não importa quais são os problemas, quais são as dificuldades que nós estamos vivendo, o Senhor quer que estejamos em paz. E depois de ter dito estas palavras, nos diz o Evangelho que Jesus lhe apresentou as mãos com a marca dos pregos e o seu lado aberto. E nos diz o Evangelho: os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. O que foi que Jesus tinha prometido a eles? Que os veria novamente e que os seus corações se encheriam de alegria
e uma alegria que ninguém poderia tirar dos seus corações. E a presença de Jesus, o ressuscitado em seu corpo glorioso, trouxe novamente para eles a alegria, dispersando toda a tristeza dos seus corações. E é esta mesma alegria que deve invadir o nosso coração, porque a nossa fé é uma fé pascal. Nós professamos Cristo, Cristo que morreu, mas a morte não foi capaz de segurá-lo. Ele ressuscitou e ele vive eternamente. E é por isso que nós nos reunimos a cada semana, para poder celebrar este mistério do Cristo que vive eternamente e que está sempre ao nosso lado, não nos deixa jamais desamparados. Mas um outro detalhe ainda deve nos chamar a atenção neste Evangelho. O Evangelho nos diz que os discípulos estavam reunidos às portas fechadas, mas nem todos estavam presentes. Obviamente, Judas já não estava mais entre o número dos 12, mas um outro ainda faltava, Tomé. Tomé não estava presente quando Jesus apareceu aos discípulos no dia da ressurreição. Todavia, os discípulos que presenciaram o Senhor naquele dia, testemunhou para Tomé com as mesmas palavras que Maria Madalena havia dito para eles: vimos o Senhor. Mas Tomé não foi capaz de acreditar nas palavras que lhes dissera os seus companheiros. E por isso ele lhes diz: se eu não puser as minhas mãos e não tocar as chagas, eu não acreditarei. E assim como Tomé, inúmeras vezes também somos nós. Quantas das vezes nós tivemos crise de fé? Quantas das vezes nós desacreditamos e muitas das vezes esmorecemos na fé? Mas hoje na oração do Ângelo nos dizia o Papa Francisco que essas crises de fé não são pecados, não são ruins. Ao contrário, elas nos servem para que cada vez mais nós possamos dar solidez à nossa fé, para que nós busquemos dar fundamento e razão daquilo em que acreditamos. Mas é interessante ainda percebermos que, de fato, Tomé, ele manifestou o seu desejo de ver o Senhor ressuscitado, de poder tocar nas suas chagas para poder acreditar. E o Senhor atendeu ao desejo de Tomé. Ele lhe apareceu. Mas percebamos, como nos diz o Evangelho, que o Senhor não lhe apareceu de imediato. Porque Jesus, querendo, ele poderia muito bem, naquele mesmo dia, ter voltado e aparecido para os discípulos reunidos. Mas o que nos diz o Evangelho? 8 dias depois. Jesus deu a Tomé uma semana, 8 dias, para que ele pudesse refletir, para que ele pudesse a cada dia fomentar, fazer crescer o seu desejo de poder testemunhar com os seus olhos o ressuscitado, assim como os outros puderam testemunhar. E Jesus fez isso não porque as palavras que os outros discípulos lhe disseram não fossem de confiança, mas foi para que a fé de Tomé ela pudesse ser uma fé firme,
não pudesse ser uma fé com dúvidas. Por isso, Jesus lhe aparece para o bem da alma de Tomé. Jesus lhe aparece e lhe mostra a sua mão e o seu lado aberto. Mas ao aparecer, Jesus toma a iniciativa de ir ao encontro de Tomé e inicialmente ele lhe repreende e lhe diz: põe teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende tua mão e coloca no meu lado. E depois o Senhor lhe corrige: e não sejas incrédulo, mas fiel. Acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem ter visto. A carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 1, vai nos dizer: a fé é o fundamento daquilo que ainda se espera e a prova daquilo que não se vê. Nós não vimos o Senhor ressuscitado em seu corpo glorioso, mas pela fé que recebemos dos apóstolos, transmitida pela igreja, nós acreditamos, temos fé de que Jesus ressuscitou e vive verdadeiramente e está conosco a todos os momentos da nossa vida e não nos deixa jamais sozinhos. É por isso que o nosso coração deve encher-se de alegria, pois esta é a razão da nossa fé. A nossa fé, o fato de sermos cristãos, é porque Cristo ressuscitou e vive eternamente. A alegria que enche os nossos corações pela fé no ressuscitado, ela deve nos levar a celebrar a misericórdia do Senhor. A misericórdia de Jesus que se manifestou na cruz, mas que Ele nos deixou como sacramento, como sinal visível na sua igreja. Ao conferir aos apóstolos e aos seus sucessores o poder de perdoar pecados, quando ele disse: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, e aqueles a quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Jesus concede a nós a oportunidade de já aqui nesta terra experimentar da sua misericórdia. São João Paulo II, na encíclica Divis in Misericordia, nos diz: Cristo, ao revelar o amor misericórdia de Deus, exigia ao mesmo tempo dos homens que se deixassem guiar na própria vida pelo amor e pela misericórdia. Por isso, nós somos convidados, todos nós, e de modo particular neste dia em que festejamos a divina misericórdia, a não somente fazermos a experiência desta misericórdia, mas também a sermos testemunhas desta misericórdia onde quer que estejamos. Porque Jesus nos diz em uma das bem-aventuranças: sede misericordiosos, porque alcançareis misericórdia. Como já sabemos, esta festa da Divina Misericórdia, ela foi instituída por São João Paulo II, na mesma ocasião em que, no ano 2000, ele celebrava a canonização de Santa Faustina, uma santa mística polonesa que teve a visualização de Jesus misericordioso. E nessa sua experiência mística, Jesus pediu a Santa Faustina para que
o domingo seguinte ao domingo da Páscoa fosse o domingo da misericórdia, para que neste dia os sacerdotes pudessem falar da misericórdia do Senhor às almas pecadoras. Por isso, festejamos hoje esta misericórdia do Senhor, neste dia em que concluímos a oitava de Páscoa, estes 8 dias em que celebramos com grande solenidade a Páscoa do Senhor. E concluímos celebrando esta festa da misericórdia do Senhor. Mas também hoje é um dia de festa, porque nós estamos no 3º dia do novenário, em preparação à festa do nosso glorioso padroeiro São José. São José, que na sua missão de pai adotivo de Jesus, se encarregou de ajudá-lo no seu desenvolvimento humano e fez com que Jesus aprendesse o ofício de carpinteiro, exercitando assim a virtude da laboriosidade. Podemos compreender deste modo que o trabalho é uma atividade digna e que favorece o homem no poder de participar da obra criadora de Deus. São José Maria Escrivá nos ensina que o trabalho, todo trabalho, é testemunho da dignidade do homem. E o trabalho é um meio de desenvolvimento da sua personalidade. É um meio de contribuir para o melhoramento da sociedade em que se vive, para ajudar no progresso de toda a humanidade. Ao incluir a memória de São José no calendário litúrgico, além de dar um sentido cristão à festa do Dia do Trabalhador, o sentimento que moveu o coração do Papa Pio XII foi o desejo de que os cristãos fossem visivelmente presentes no diversificado mundo do trabalho, que de fato fossem como fermento no meio da massa. Celebrando esta novena de São José, este desejo do Papa Pio XII deve ser reacendido em nossos corações. Precisamos testemunhar Cristo em nossa sociedade, no local em que trabalhamos. Precisamos ser cristãos não somente aqui na igreja. Ser cristão aqui dentro é fácil. Enquanto estamos aqui sentadinhos, participando da celebração, é muito fácil. A nossa missão continua quando atravessamos aquela porta. E assim, precisamos sermos como aqui o somos lá fora, em todos os ambientes em que nos encontrarmos. Que o exemplo de São José, que se confiou à misericórdia do Senhor, nos ensine a todos nós, para que possamos aprender a santificar o nosso trabalho cotidiano, testemunhando Cristo vivo, ressuscitado, razão da nossa fé. Confiemo-nos à misericórdia do Senhor neste dia. De modo particular, rezemos pelos que estão desempregados, para que o Senhor lhes dê uma renovada esperança de dias melhores. E a nós, que aqui estamos, nos confiemos todo inteiro à misericórdia do Senhor. Mergulhou minha
minhas misérias em tua misericórdia. Me encontro contigo, eu miserável, perdido em teu imenso amor. Sou bem menor do que eu consigo compreender. Compreendo, és bem maior que tudo. Me encontro assim contigo, minhas misérias perdidas no esplendor de tua misericórdia. Confiemo-nos as nossas misérias, as nossas mazelas, à misericórdia do Senhor. Amém.